Bom dia, graça e paz de Jesus, vamos chegando, bem-vindo, bem-vinda, em nome de Jesus. Vai compartilhando essa live aí para ela chegar bem longe, para ela atingir o maior número de pessoas, porque nesses tempos que estamos vivendo, todos precisamos de uma palavra de fé, uma palavra vinda dos céus, através das palavras de Deus. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. A gente vai nos próximos minutos aguardar que o pessoal vai chegando aqui nessa live. A gente vai dar um tempinho aí, né? Porque às vezes alguém encontra alguma dificuldade aí de conexão, alguém lembra, puxa, às 10h15 tem lá a transmissão da Igreja Batista da Comunhão. Então vai chegando com calma aí, eu vou tentar acompanhar quem está entrando, quem está chegando aqui. A gente nunca fez isso desse jeito, né? Então, até pedimos também paciência, compreensão, porque a gente está aprendendo juntos, né? Não só aprendendo junto a fazer uma live de casa, em cultuarmos de casa, transmitindo assim, mas a gente está aprendendo a viver nesse momento, né? A gente está tentando entender qual é a direção de Deus em tudo isso. Então, Paulinha está aqui me ajudando, me assessorando, né? Melhor é serem dois do que um, e nessa hora de transmissão isso está bem claro mesmo, né? A gente tem um trabalho bem interessante aqui. Então, vamos chegando. Eu ainda não estou conseguindo ver aqui quem está online ou não, mas a Paulinha está me ajudando. Então, logo isso já vai acontecer. Agora, pelo meu relógio que são 10h17, e às 10h20 eu pretendo cantar com você. Eu aqui, você aí, você se está sozinho, com sua família. Nós vamos louvar o Senhor, nós vamos adorar em tempo, em fora de tempo, não importam as circunstâncias, né? Em momentos de paz, em momentos em que está tudo bem, a gente tem cantado que não importam as circunstâncias. Bem, as circunstâncias mudaram e chegou a hora então de nós demonstrarmos que não importam as circunstâncias. Então, a Sharon já deu um bom dia aqui, a Ana Odete, estou vendo que a Erli está assistindo, a Maiara, lá de Erechim, a Bruna, Michele Fim. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos cultuar esse tempo diferente, o Leandro, a Adriana Almeida. A gente tem nesse momento 69 pessoas nos acompanhando. Se você chegou agora, daqui a 2 minutos, às 10h20, nós vamos louvar o Senhor. Ainda dá tempo de pegar lá um chazinho, uma aguinha, pegar o seu chimarrão e não compartilhar, né? Eu estou aqui com um chazinho. Bom dia, Lari, Leneide chegando, Rita, Camila, Pipo, eu não sei quem é, mas deu um bom dia aqui, bom dia. Helena, Karine, sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Agora a gente está com 80 pessoas e em 2 minutos, às 10h20, vamos cultuar a Deus. Eu já estou aqui com o violão preparado, né? E tempos diferentes requerem medidas diferentes. E é isso que a gente está nesse momento fazendo, né? Entendendo a direção de Deus e aproveitando ao máximo as oportunidades. Deus sabe de todas as coisas e a palavra de hoje vai nos ajudar a entender quem está no controle de tudo e por que então, sendo Ele, a gente pode confiar. Tá bom? Bom dia, Eveline, Sabrina, Neiva, Charlene, Guilherme. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. São 10h19, às 10h20. Se prepare aí para abrir a sua boca e com a sua voz louvar o Senhor. Eu estou trazendo músicas mais antigas, mais conhecidas, né? De qualquer maneira, a gente vai projetar aqui para você acompanhar. Josiel, Nino, Felipe, bem-vindos em nome de Jesus. Me perdoe os nomes que eu não estou citando, porque vai passando rapidinho aqui e eu não vou conseguindo perceber todos, tá bom? Mas eu acho que então, meu último gole de chá agora, e nós vamos louvar o Senhor.
Vamos consagrar Ele juntos em oração agora, esse nosso tempo de cultuarmos. Isto é um culto, isso não é um culto simulado, isso não é um faz de conta, isso é um culto. Eu e a Paulinha estamos cultuando aqui, você está cultuando aí. O que a gente não está podendo fazer agora é coletivamente estarmos juntos fisicamente, né? Mas o apóstolo Paulo, em determinado momento, ele escreve assim, que está em espírito lá em determinada igreja, né? Agora o nosso espírito está junto. Nós somos os adoradores que o Pai procura e encontrou. Adoramos Ele em espírito e em verdade. E em espírito nós estamos juntos. Vamos orar? Nosso Pai, te buscamos em nome de Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus. Nós precisamos aprender a vivermos nesse tempo. Pedimos que Tu nos ensine. Espírito Santo, nos enche, nos dirige, mostra-nos a direção. Oferecemos esse culto aqui, desse jeito diferente, mas oferecemos sinceramente, inteiramente ao Senhor. Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. Vamos declarar a grandeza do nosso Deus. Ele é grande, Ele é digno de louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, Ele é a alegria de toda a terra. Grande, declara, é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, desde o início. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém? Ele é grande, Ele é Deus sobre toda a terra
sobre todo o céu, nada está fora do controle de Deus. E quando alguma coisa nos atinge, nós temos sim a oportunidade de nos apresentarmos a Ele, de clamarmos pelo nome do Senhor Jesus. Porque Ele não só tem a cura, Ele é a cura. E é isso que nós vamos declarar agora. Creio que Tu és a cura. Nós vamos declarar a nossa confiança de que Ele nos escuta quando nós clamamos. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confiamos. Confio em Ti, confio em Ti. Declara no teu lar. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Declara. Confio em Ti, confio em Ti. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Nada é impossível para Ti, nada é impossível. Nada é impossível para Ti. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Nada é impossível para Jesus. Nada é impossível. Nada é impossível para Jesus. Tens o meu mundo em Tuas mãos. Creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que Tu és a vida, creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Amém? Precisamos de Jesus. Precisamos e o temos. Então, quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Às vezes a gente pede para repetir na igreja, né? Você pode repetir na sua casa. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Bem-vindos, nós temos 124 pessoas que estamos com o coração unidos em uma só fé, em um só Senhor, um só Espírito.
É diferente, mas é igual. É diferente porque fisicamente agora a gente não está se vendo, mas é igual porque a gente continua ligados no Espírito de Deus. Nós vivemos tempos que desafiam a nossa saúde física, nossa saúde mental, emocional e espiritual. E é justamente por isso que hoje nós estamos iniciando uma série de mensagens sobre oração, que é, de certa forma, a nossa consulta ao melhor dos médicos, ao melhor psicólogo, psiquiatra, fisioterapeuta e perito em todas as especialidades, o nosso Pai Celestial. Mas nós não entenderemos o que significa a oração se nós não conhecemos aquele que recebe a oração. Então a melhor maneira de nós começarmos a refletir sobre o assunto é nós olharmos para a famosa oração do Pai Nosso. Nessa oração, Jesus nos ensina algumas coisas a respeito do Pai. Em geral a gente foca nas palavras, nas expressões, e nas próximas semanas a gente vai fazer isso, né? Mas hoje eu gostaria que nós olhássemos para caráter, atributo, vontade do nosso Pai que estão expressas nessa oração, como nós vamos ver agora. E a primeira coisa a vermos é que nós oramos a um Pai. Lá em Mateus capítulo 6, onde Jesus ensina a oração que chamamos de oração do Pai Nosso, ele diz assim: portanto, orem assim, Pai. O melhor Pai do mundo não pode ser comparado ao perfeito Pai Celestial. Jesus mesmo disse lá em Mateus 7,11: ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Nossos pais humanos, tenham sido bons ou não tão bons, eles tiveram limitações e todo o seu melhor que pode ter sido dado não se compara ao melhor que Deus, o nosso grande e verdadeiro Pai, tem para nós como filhos. E esse é o tempo de nós lembrarmos e aprofundarmos a nossa confiança de que nós não somos órfãos. Nós não estamos sozinhos. Nós temos um Pai. Nós temos o melhor Pai do universo. Então, meu irmão, minha irmã, direcione a sua fé a esse Pai e deixa Ele demonstrar sua fidelidade e surpreender você. Eu digo deixa, porque precisa haver um campo fértil para essa ação, que é o campo da fé, o solo do seu coração. Ele precisa ser um solo que crê. Então creia que esse Pai está cuidando de você. Creia que esse Pai tem surpresas que você não pode imaginar. Mas Ele é Pai. E Ele é um Pai que é nosso. Não apenas meu Pai, não apenas seu Pai, nosso Pai. Portanto, orem assim, Pai Nosso. Ao nos ensinar a clamar por um Pai que é nosso, Jesus demonstra que a oração deve levar em consideração que Deus vê cada um dos seus filhos e filhas no contexto de família, do seu povo. A oração que tem mais eu do que nós não foi a que Jesus compartilhou conosco. A verdadeira oração não é egoísta. Eu sei que assim como eu, você deve estar orando pelo seu sustento. Você está preocupado como as coisas ficarão. Mas tem pessoas que estão sofrendo muito mais até do que nós, ou pelo menos como nós. Então quando você orar por si, ore também por um vizinho, por um irmão em Cristo, por um amigo, por uma pessoa que você sabe que está em situação difícil. Porque nós temos um Pai que é nosso. Então a verdadeira oração não pode ser egoísta. Então na sua oração, nunca peça também para Deus favorecer você em detrimento de outras pessoas. Eu sempre digo isso, né? Deus não se agrada quando a gente se vê como melhor do que outras pessoas. Então vou dar um exemplo. Você está concorrendo a uma vaga de emprego. Tem uma vaga, tem 5 candidatos e você é um deles. Sim, você pode
orar para que esta vaga seja sua, mas ore por aquelas outras pessoas. Diga: Senhor, abre as portas do mercado de trabalho para aquelas pessoas que estavam na mesma sala que eu. Porque nós temos um Pai que é nosso, um Deus que manifestou sua graça salvadora a todas as pessoas, que nem está registrado lá no livro de Tito, no Novo Testamento. Lembre que Deus ama você de forma única, mas Ele é tão Deus, Ele é tão grande que Ele tem a capacidade e de fato ama de forma única cada uma das pessoas que Ele criou. Ele é um Pai exaltado e santo, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Sabe aquela ideia que normalmente os filhos pequenos têm de que seus pais são super-heróis? Pois é, com Deus não se trata de uma ideia e nem de uma visão de criança ou fantasia. O nosso Pai é poderoso, Ele é exaltado acima de tudo, acima de todos. E quando nós declaramos essa elevação de Deus, isso nos ajuda a manter a nossa esperança viva. Porque nós lembramos que o nosso Pai sabe, pode de todas as coisas. E além disso, nós temos um Pai do qual nós não precisamos ter vergonha nenhuma. Porque o seu caráter é um caráter de santidade, dignidade. Ele é honrado, Ele é bom, Ele é perfeito. E nós, como seus filhos, temos a responsabilidade de engrandecer esse nome com nossas palavras, com nossas músicas, mas acima de tudo com as nossas vidas. Nossas vidas precisam ser o principal lugar onde o nome de Deus é exaltado, onde o nome de Deus é santificado. Ele é também um Pai presente. O versículo 10 de Mateus 6 diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mesmo tendo sido rejeitado por nós, o Pai manteve o desejo de estabelecer o seu reino entre nós e de nos tornar participantes desse reino. Isso é muito surpreendente. Em vez de se ausentar para sempre por causa da nossa rejeição, pela sua vontade, Ele concretizou meios de se fazer presente. Ele estabeleceu o seu reino enviando o seu Filho Jesus, que anunciou que esse reino é chegado. Mas não é só um reino, não se trata de um reino jurídico, de um reino territorial, de um reino geográfico. É um reino espiritual no qual o próprio Jesus veio para liderar, para governar e de forma presente. Eu gosto muito daquele texto que diz que Ele habitou entre nós e vimos sua glória. Através do seu Santo Espírito, Ele está habitando em nós, entre nós. O Pai Celestial é um Pai presente. É um Pai presente que tem uma vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita. E a vontade dele preenche todo o universo, físico e espiritual, tanto na terra quanto nos céus. E é uma vontade tão confiável de um Deus, de um Pai tão confiável, que nós podemos confiar com segurança. Eu confesso que muitas vezes eu orei a Deus e eu quis me colocar à disposição dele, quis me colocar à disposição de servi-lo, mas eu pensava, e se ele pegar essa minha vontade agora e me mandar para um lugar, ou me levar a fazer alguma coisa que seja não tão agradável para mim? E eu entendi que isso na verdade é falta de confiança no Pai, é falta de confiança nas intenções do Pai. A vontade dele é boa, agradável e perfeita. Então a gente não precisa ter medo nenhum de dizer: seja feita a tua vontade. Porque é uma vontade também que nos inclui, que nos faz bem e nos traz salvação. Ele é um Pai bondoso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nesse tempo de pandemia é bem natural nós sermos cercados externamente pela preocupação com o nosso pão de cada dia. Mas vamos pensar, de onde vem o nosso sustento?
O nosso sustento não vem do governo, ele não vem do mercado de trabalho, ele não vem da nossa capacidade. Estes são apenas meios pelos quais nosso Pai pode nos trazer o sustento que Ele provê. Então você trabalha numa empresa, ou você é autônomo, ou você, enfim, de alguma maneira recebe o seu sustento. Não, essa não é a fonte, esse é o meio. A fonte é o seu Pai. Um Pai bondoso que não deixa faltar. Por isso, orar é também reconhecermos a nossa fragilidade e a fragilidade destas coisas nas quais colocamos a nossa esperança. Porque, veja bem, nós estamos com uma pandemia há poucas semanas no mundo inteiro. E veja como tudo foi afetado. Então eu imagino, se nós, que somos discípulos de Jesus, temos certa apreensão e precisamos aprender agora a darmos os próximos passos de fé. Imagina aquelas pessoas que realmente acham que o seu sustento vem do seu trabalho, que vem do governo, que vem do sistema jurídico, que vem do sistema social. Imagina o grande desespero. Esse é o momento para nós lembrarmos quem de fato manda o pão de cada dia, porque é bom, porque se preocupa, porque é presente. Oração é corrermos para o Pai e apresentarmos a Ele tudo aquilo que nós precisamos. E Ele, como um bom Pai, tem mais interesse em nos dar do que a gente em receber, porque Ele é insuperável. E perceba que Jesus, ele faz uma instrução, que nós devemos contar com a bondade de Deus diariamente. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. A oração de hoje vai para hoje. Então a cada momento confiamos na bondade, expressa através de provisão e de tantas outras formas da parte do nosso Pai Celestial, que é também um Pai de reconciliação. Versículo 12. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Triste de quem está em casa agora com ressentimento no coração. Esse é um tempo para você refletir e entender que o perdão que vem de Deus para você preenche você, mas deve fluir também em todas as direções. Que esse seja um tempo não para aprofundar ressentimentos, mas para ser libertos desses ressentimentos pela fé em nome de Jesus. Precisamos entender que os nossos pecados nos tornam devedores e merecedores do castigo de Deus. Mas o próprio Jesus, que veio para tornar possível o perdão de pecados, pagando na cruz as nossas dívidas com o Pai, ele nos ensina a contar com essa disposição que o Pai tem em perdoar seus filhos. Afinal de contas, porque Deus amou o mundo. Então ele enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quando o Pai envia o seu Filho, ele está demonstrando a sua disposição em que o mundo seja reconciliado com ele. E isso permite então, através de Jesus, que nós sejamos reconciliados com ele. Mas também reconciliados entre nós. Deus, o bom Pai, espera que a reconciliação aconteça em todas as direções. Por isso, o perdão que torna possível a reconciliação deve acontecer para todos os lados, deve ser estendido a todos, incluindo aqueles que nos causaram prejuízos materiais ou emocionais ou de qualquer outra espécie. Ele é um Pai que nos livra do mal. O versículo 13 diz: "E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal." Muitas vezes, até de forma sincera ou ingênua, mas equivocada, nós tentamos nos afastar do pecado para nos aproximarmos de Deus. A gente acha que tem que arrumar as coisas para nos aproximarmos de Deus, mas isso é impossível. Somente quando nós estamos próximos de Deus é que o pecado pode ser afastado. Pela graça, Ele nos aceita como estamos. E por sua graça Ele nos preenche de maneira que nós sejamos transformados e então possamos encarar a realidade ao nosso redor, inclusive os desafios que a tentação apresenta, supridos pelo seu poder. É no nosso Pai que está a nossa vitória contra toda espécie de mal.
É nele que nós encontramos força para resistir à tentação. É ele que vai suprir aquela porta de saída para que a gente não fique sufocados pela tentação e venhamos a sucumbir com o pecado. É o nosso Pai que nos protege contra as investidas do maligno. Corra para Ele. E por fim, nós precisamos lembrar que Ele é um Pai grandioso, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Na oração que Jesus nos ensinou, Ele começou mostrando quem Deus é em relação a nós. Ele é um Pai. E agora Jesus finaliza ressaltando quem Ele é em relação a tudo. Ele é o Deus soberano. É o nosso Pai que tem todo o poder sobre tudo e sobre todos. É a Ele que nós dirigimos a nossa oração. É Ele que está ouvindo a nossa oração. Como é bom ter um Pai forte e presente, né? Eu me lembro de uma experiência de uma vez que um menino valentão na escola implicou comigo e disse que ia acabar comigo, que ia me bater, e eu realmente fiquei muito amedrontado. Até que eu não aguentei e falei para o meu pai. E o meu pai foi lá na escola num determinado dia, a gente ficou estacionado, na época meu pai era motorista de caminhão, então ele estacionou um caminhão na frente da escola. E quando aquele menino vinha se aproximando, eu disse: pai, é ele. E o meu pai desceu do caminhão, foi lá e disse: tu nunca mais vai mexer com meu filho Davi. E de fato, a partir daquele dia, aquele guri me deixou em paz, porque o meu pai estava presente. O nosso Pai, com todo o poder, com todo o interesse, com toda a bondade, com todas as possibilidades, cuida de nós. Então, afinal de contas, o que é oração? Oração é quando você vai para o Pai, que tudo pode, e se apresenta aquilo que você é, o que você tem no coração, você derrama na presença dele. Isso é possível porque Jesus tornou isso possível. Jesus abriu o caminho para os céus, onde está o nosso Pai. E é por isso que nós finalizamos cada oração que nós fazemos declarando que ela é feita em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? Porque Jesus, enviado do Pai, nos reconcilia com o Pai e pagou o preço para que isso pudesse acontecer. Eu também gosto de dar um exemplo, que imagina que a sua conta num restaurante é paga. Então, imagina que eu tenho o privilégio de pagar para você um almoço. Daí, já está pago lá no restaurante tal. E eu digo, você pode ir lá no dia que você quiser, porque já está pago. Quando você chega lá no restaurante, você come, e na hora de pagar a conta, você tem que falar no meu nome. Você não pode simplesmente não pagar. Você tem que dizer o seguinte: olha, o Davi pagou essa conta. Aí então o gerente, o atendente, o dono do restaurante não vai cobrar de você porque está pago, mas você tem que dizer quem pagou para que se associe esse pagamento a você. Quando nós dizemos em nome de Jesus, nós estamos apresentando aquele que pagou. Por isso, ao final de cada oração, lembre-se, em nome de Jesus. E é por isso que, com toda a confiança, nós declaramos amém. Amém, de forma muito simplificada, significa assim seja, mas o seu significado é mais profundo, é um assim seja, com a certeza de que já é, de que está acontecendo, que de fato vai ser. Então dizer em nome de Jesus, amém, é apresentar o nome de quem pagou a conta e declarar a sua confiança de que de fato não sobrou nada para você pagar. Isso é graça. Amém? Glórias a Deus. E, como nosso costume, depois da mensagem, a gente canta e nós vamos declarar novamente grande ao Senhor e muito digno de louvor. Eu queria que enquanto nós cantássemos essa canção, você tivesse em mente que esse grande Deus é seu Pai.
Faça dessa declaração uma declaração de um filho, de uma filha para o Pai. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, Pai, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Em nome de Jesus, amém. Você pode declarar isso? Em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, glória ao nosso Pai. Bem, eu quero compartilhar algumas coisas muito importantes para ajudar você a enfrentar esses momentos nesses próximos dias, nessas próximas semanas. Bem, nós vamos fazer transmissões online com uma certa frequência. Por quê? Porque você vai ficar mais tempo em casa, e assim nós esperamos e desejamos que você realmente entenda que a transmissão desse vírus ela é muito forte e algumas pessoas mais vulneráveis de fato não resistem. Então vamos fazer a nossa parte como discípulos de Jesus. Nossa parte agora é ficarmos em casa. Só que ficando em casa, eu tenho certeza que o diabo vai tentar você de outras maneiras. Ele tem um jeito de tentar você no seu trabalho, ele tem um jeito de tentar você nos seus estudos, ele tem um jeito de tentar você onde você passa parte do seu tempo. Agora a gente vai ficar mais tempo em casa e com certeza mais tempo conectados. Bem, muito cuidado com isso. A internet ela pode ser um canal de bênção, mas ela pode ser um canal de maldição. Então, se você tem uma boa intenção agora de se alimentar espiritualmente através de palavras bíblicas, estudos, mensagens, o perigo está em você se alimentar de heresias. Então, muito cuidado sobre os pastores, os pregadores que você acessa. Nós não somos donos da verdade, mas nós sabemos que existe muita heresia sendo disseminada por aí. Nós recomendamos que você procure no YouTube vídeos do pastor Carlos Macor. O pastor Carlos Macor é um homem de Deus que nos ajuda a lembrarmos sobre permanecermos em Cristo e que temos suficiência na vida de Cristo em nós. Também recomendamos que você assista a vídeos da Edmei Williams, uma mulher de Deus com muita experiência na obra do Senhor. Também do Carlinhos Queiroz. E nos próximos dias aí a gente vai compartilhando outros pregadores que nós realmente ficamos tranquilos em recomendar. Mas muito cuidado com o tipo de filme, o tipo de série que você vai assistir, porque às vezes a mensagem ou as cenas que são passadas ali podem levar sua mente e depois lá na frente seus atos para o pecado. Nós não vamos dizer o que nós recomendamos em termos de série, de filmes e tal, porque isso é uma questão muito subjetiva e pessoal. Mas vigie e ore. E cuidado com a pornografia, com o maior tempo livre, navegando. Às vezes você está num site de notícias e nesse site de notícias pode ter lá uma frase que chama a sua atenção, você clica ali, uma coisa vai levando a outra.
né? E já teve notícias agora dizendo que os sites de pornografia estão tendo uma avalanche de acessos. Muito cuidado. Eu fui escravizado por alguns anos pela pornografia. Pela graça de Cristo eu estou livre, mas atento há mais de 5 anos, desde minha última queda nesse sentido. Mas eu estou vigiando porque eu entendo as garras perigosas de Satanás através da sexualidade deturpada. Então, muito cuidado. E aproveite esse tempo para amar da melhor maneira possível o seu pai e as pessoas com quem você vive. Bem, agora você vai acompanhar aqui nessa tela as transmissões frequentes que nós faremos para alimentar você com palavra, com inspiração, com louvor, com conteúdos. Então, todos os domingos, enquanto durar esse período aí de isolamento, nós vamos transmitir às 10h15 da manhã um momento como esse. Louvor, palavra e avisos importantes para a nossa vida como comunidade de fé. Às 4 da tarde, a Carol vai fazer uma transmissão online também, voltada para as nossas crianças. Então, vai ser uma mensagem aplicada para crianças, vai ter atividade para criança, e à medida que a gente for conseguindo ter segurança aí na forma como a gente está alimentando a igreja através das mídias, outras atividades também. Então, às 4 horas, chame seus filhos para a sala ou para o quarto onde você estiver e assistam a transmissão voltada para crianças e suas famílias. E às 17 horas, esta mensagem bíblica que eu compartilhei sobre oração, ela vai ser compartilhada para surdos, em Libras, pela Arlise, lá da casa dela, mas aqui na página do Face também. E se você pode, entre às 17 horas lá, para assistir essa transmissão e quem sabe já se preparar um pouco para quando a gente estiver junto com os surdos, você saber alguns sinais aí. Mas tem também outros dias da semana que nós vamos transmitir. Nas noites de terças e quintas, nós vamos transmitir na página da igreja, no Facebook, um tempo de louvor. Cada um dos nossos ministros de louvor, a Raquel, o Jonas, o Everton, o Cripa, vai ter um tempo de louvor. E com eles vai ser um momento muito inspirador, eu acredito. Se reúne na sala, reúne no melhor lugar aí na sua casa e cultua, louva a Deus através de canções que vão invadir o seu lar, mas sobretudo com uma mensagem que invada seu coração e vai direto para a presença do Pai em nome de Jesus. Nas quartas-feiras, às 16 horas, a Paulinha vai fazer uma live com uma palavra voltada para mulheres. E é bem provável que ela vá falar sobre alguns medos do coração feminino e que o perfeito amor lança fora. Mas a gente precisa reconhecer, a gente precisa nominar esses medos e apresentá-los ele ao Senhor. Vai ser uma palavra muito edificante para mulheres. E às 18 horas, nas quartas-feiras, eu vou fazer uma live com um estudo bíblico no estilo discipulado. Então você que está nos acompanhando aqui, ainda não conhece Jesus, não conhece bem a Bíblia, logo aí às 18 horas nas quartas-feiras, conecta, e nós vamos apresentar para você Jesus. Jesus como Salvador, Jesus como Cristo, Jesus como Senhor. A gente vai entender como se pode confiar na Bíblia como palavra de Deus. A gente vai entender o Pai, o Filho, o Espírito Santo. A gente vai entender coisas bem importantes. Mas isso não é só para quem não conhece Jesus. Se você já tem uma caminhada com Jesus, mas gostaria de voltar para ter bem fundamentada a sua fé, de acordo com como está nas Escrituras, entre aí nas quartas-feiras para edificação às 18 horas. Bem, eu já estou quase finalizando a transmissão, mas eu quero lembrar o seguinte: eu estou aqui, você está na sua casa, mas eu e você, membros da Igreja Batista da Comunhão, nós temos alguns compromissos que são em conjunto, né? Vou dar um exemplo de um compromisso em conjunto. Tem pessoas que têm pontos da Sky. Então cada um assiste na sua casa, mas um ali é responsável perante a Sky pelos pagamentos, mas todos se cotizam, pelo que eu entendo, tem um plano assim, né? Pois bem, eu e você temos coisas individuais, mas existem compromissos que nós temos juntos. Eu e você somos igreja. Eu respondo pela igreja perante algumas instituições, perante alguns órgãos e perante tudo aquilo que a igreja trata externamente, mas é um compromisso de todos nós. Como, por exemplo,
pagar o aluguel do prédio que nós temos lá. Nós não podemos entregar o prédio daqui a 2 semanas, um mês, uma semana, não sei quanto tempo a gente vai precisar voltar a se reunir. Então a gente precisa continuar pagando o aluguel do prédio, né? E tem contas que foram assumidas lá atrás, que nós compramos parceladamente, para que o nosso prédio tenha as coisas que precisa ter, para que os ministérios funcionem entregando o amor como devem entregar. Então, se nós soubéssemos lá atrás que nós teríamos agora uma pandemia, a gente teria vivido um outro regime financeiro, mas nós não sabíamos disso, né? Então esses compromissos existem. E nós continuamos tendo o compromisso de enviar o sustento para os nossos missionários na Índia, para as parcerias aqui na Serra Gaúcha, para o sustento de pastores. Nós temos compromissos que, de fato, precisamos honrar juntos. E nós sabemos que a Índia, os pastores aqui, alguns compromissos serão afetados, mas que isso não aconteça por falta de fidelidade de cada membro da comunhão em trazer os seus dízimos, fazer suas ofertas. Isso é um compromisso nosso. E eu quero sinalizar aqui as formas como você pode fazer isso, né? A Igreja Batista da Comunhão tem conta em 2 bancos. Você pode transferir, depositar, mas preferencialmente transferir para não precisar ir ao banco, né? No Bradesco, agência 0269, dígito 0, conta corrente 158778, dígito 1, vai estar nos comentários a conta. E também no Santander, agência 4522 1300 3374, dígito 0. E um fenômeno importante, né? Eu fico vendo aqui o número de pessoas que está assistindo, e quando eu cheguei nessa parte começou a diminuir o número de pessoas que está assistindo. Ok, a gente pode continuar oferecendo de graça aquilo que nós temos recebido de graça. A gente não cobra a transmissão, a gente não cobra aquilo que a gente faz como igreja, mas isso realmente sinaliza que existe um certo entendimento de que a gente pode consumir as coisas sem necessário fazer parte disso, né? Então, ore com atenção sobre isso. Você é membro da igreja, não deixe de fazer sua contribuição, em nome de Jesus. Vamos orar agora, finalizando esse tempo juntos aqui. Converse aí na sua família sobre o que você ouviu, especialmente sobre a palavra de Deus, que Jesus nos ensinou a orarmos ali em Mateus 6, e que seja um tempo de aprendizado para todos nós nesse momento. Vamos orar em nome de Jesus? Nosso Pai, assim como te pedimos no começo, agora nós queremos te agradecer por essa transmissão. Senhor, Tu és Deus, Tu és Pai, Tu és bom, e nós como filhos e filhas precisamos agora, sentimos o Teu abraço, sentimos o Teu acolhimento. Agora são tantas vozes, são tantas mensagens de WhatsApp, são tantos vídeos compartilhados, são tantas reportagens, são tantas preocupações, são tantas vozes gritando aos nossos ouvidos. Mas nos treina, nos desenvolve para identificarmos a Tua voz em meio a tudo isso. E supre as necessidades de cada filho e filha. Senhor, nós olhamos agora para o mercado de trabalho, para o governo e vemos as capacidades diminuindo. Mas Tu continuas o mesmo. Tu continuas o mesmo tendo tudo sob Teu controle e todas as coisas te pertencem. Tu és o Criador e Senhor sobre tudo e sobre todos. Então nos surpreende, Senhor, de onde não podemos esperar. Traga o pão nosso de cada dia. E também supre a Tua igreja, que a Tua igreja não seja envergonhada numa hora dessas por deixar de pagar algum compromisso. Faz os Teus milagres, acalma o nosso coração, nos traz a paz que excede todo entendimento. E que o Teu Santo Espírito alerte cada discípulo, discípula do Senhor, para que estejam nesse tempo vigiando e orando. Que esse tempo seja um tempo ao final do qual nós sejamos discípulos mais maduros e que a nossa carne não prevaleça. Em nome de Jesus. Amém. Bênçãos!